E chegou a vez do quadro Palavra do Veterinário. Hoje você confere algumas dicas importantes de manejo das éguas, desde o final da gestação até o desmame dos potros. Essa idade do final da gestação das éguas, nascimento dos potros e até o desmame é a fase mais importante, ou talvez a etapa mais importante dentro de um criatório. Se o criador negligenciar ou tiver problemas nessa fase, os problemas talvez sejam irreversíveis, só que isso só vai ser enxergado lá com 4, 5 anos na fase adulta desses animais. Então a gente dá muita importância na criação e na atenção, na assistência desses animais nessa fase. A gente sabe que hoje a égua não pode parir obesa, existem inúmeros trabalhos aí, uma linha de pesquisa enorme na obesidade de éguas gestantes, a gente sabe os problemas que acarretam nos seus putrilhos, a gente sabe que os potros não podem ficar subnutridos nessa fase. No momento que o potro nasce, até os 2 anos, ele cresce aproximadamente 40 centímetros, metade desse crescimento, ou seja, os 20 primeiros centímetros são desenvolvidos do 0 aos 3 meses. Então é a fase mais importante do potro, 0 aos 3 meses, é quando dá o pico de crescimento. E geralmente nos criatórios é aonde a nutrição é negligenciada, porque pega a estação de monta. Então a gente foca em as éguas parirem e irem para pastagem ricas com proteína. Pastagem com bastante proteína para que ocorra o pico de desenvolvimento desses potros. A gente não oferece concentrado para esses potros, jamais concentrado, porque a gente sabe dos inúmeros problemas que o excesso de concentrado causa no cavalo crioulo. A gente sabe das dificuldades que é durante a temporada reprodutiva, a égua tem que cobrir, tem que ir para a mangueira para palpação, mas mesmo assim a gente procura fazer pastagem ao redor da sede para que essas éguas permaneçam o dia inteiro nessa pastagem. Um problema gravíssimo que a gente observa em todos os criatórios aqui na nossa região é a verminose. O normal é o criador dosar a eguada ou a putrilhada conforme baixa o score corporal. Só que muitas vezes os animais nem têm verminose, muitas vezes o vermífugo é sempre o mesmo, então isso é um problema endêmico em todos os criatórios. É importantíssimo fazer o OPG de rotina de todas as categorias dentro de uma propriedade, para a gente observar se existe a verminose e para observar qual é o verme que tem incidência dentro daquela manada. Então o que a gente deve fazer especificamente nas éguas de cria? Elas devem parir com o OPG zerado. Porque se existir verminose nelas ao parir, vai transmitir isso para os potros e então vai começar as diarreias, subdesenvolvimento de potro, emagrecimento, e existem muitas mortes por diarreia de rotina aí nas propriedades em que existe verminose. Outro manejo crucial nessa faixa etária é o casqueamento. O cavalo de rédea deve ter as mãos levemente abertas, jamais fechadas, porque o cavalo de rédea precisa ter a habilidade lateral e as mãos abertas, e aí que vai facilitar esse deslocamento lateral. Então, o que acontece? Os potros geralmente começam a botar tamanho, tanto por condições nutricionais, a partir aí dos 2, 3 meses de idade. Quando eles botam tamanho, eles engordam, eles botam peito, e a tendência é que as mãos se fechem. Então, por isso que se deve dar muita atenção a partir do 1º mês já de idade em fazer um casqueamento corretivo para que as mãos vão abrindo, então esses potros se desenvolvam na fase juvenil e na fase adulta com as mãos abertas.